Fazia muito tempo que eu não vi um jogo bom desse do Chelsea e fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras ser dominado da forma como foi. A tendência é que o Verdão receba nos próximos dias uma oferta por Richard Rios da Inter de Milão. Está fechando a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa, que passou pelo Olímpia, Tajeres e pertence ao Nottingham Forest. Olá, família Palmeiras! Hoje vamos fazer um giro com as últimas notícias do nosso Verdão. Vamos a elas! O Chelsea jogou a Vera, jogou bem. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo bom desse do Chelsea e fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras ser dominado da forma como foi. É muito raro a gente ver o Palmeiras ser dominado. O Palmeiras às vezes alterna momentos no jogo, tal, pode jogar bem, jogar mal, o Abel faz um ajuste, mas assim, o Chelsea para mim foi melhor do começo ao fim do jogo. O próprio gol do Estevão é um gol improvável, é um gol sem ângulo, é um gol muito difícil de fazer e foi só o que o Palmeiras conseguiu. Foi muito pouco Nossa, acabou, a luz caiu bastante aqui, entrou uma nuvem na frente do sol. Foi muito pouco o que o Palmeiras fez durante todo o jogo. Achei que a escalação do Palmeiras, eu não sei se foi a ideal, de novo. O Palmeiras ensaiou 3 zagueiros também, um 3-4-3 disfarçado em alguns jogos antes de ir para o Mundial, que parecia legal, o Riai fazendo um terceiro zagueiro, e não foi isso que aconteceu no jogo contra o Chelsea. E no primeiro tempo, o Palmeiras não achou a saída de bola do Chelsea em nenhum momento. E a saída de bola do Chelsea foi profissional, hein? Profissional. Toque de primeira, o Enzo saía às vezes ele ia para frente, depois ele voltava correndo para receber a bola e tocava de primeira para alguém, abrindo na esquerda ou na direita, ou sofria falta fazendo um bom pivô. A saída de bola do Chelsea teve extrema qualidade. E o Palmeiras não achava. O gol do Cole Palmer, um golaço. Eu sei que podem falar, mas a defesa do Palmeiras errou. Mas podia ter feito isso. Golaço do Cole Palmer. Saiu de uma posição também, recebeu entre as duas linhas, veio cortando em alta velocidade para bater no canto do Everton. E o gol do... É um tapa nojento. E o gol o segundo gol foi a vingança da cabra, né? Eu acho que foi uma vingança das cabras... de centenas e centenas de cabras que morreram nesses últimos tempos, porque aquele gol, se fosse o contrário, se fosse o Palmeiras fazendo aquele segundo gol, a gente ia falar da cabra, do sacrifício, do pacto, mas, cara, foi a vingança da cabra, aquele gol, porque foi um gol muito cagado, mas, assim, muito cagado. Um gol que o Palmeiras está acostumado a fazer, não acostumado a sofrer. E foi, quer dizer, um jogo só, mata-mata. Em nenhum momento o Palmeiras me pareceu que ia empatar o jogo ou vencer aquele jogo. Foi dominado pelo Chelsea. Assim como o Flamengo contra o Bayern de Munique. Eu só olho pro chat depois. Tá? Não tem jogo. E passou bem. E o Chelsea, outra coisa que o Canedo também acompanha a Premier League. Como deram porrada, hein? Cucurelha. Ele come paella. O Estevão treme quando vê o Cucurelha, mas sentou a porrada no Estevão, Delap sentando porrada na zaga. Os caras estavam jogando Libertadores da América, jogaram muito sério. Então, cara, o Flu tem um belo desafio aí na frente, Canedinho. Eu acho que o Everton falhou também, teve uma reação um pouquinho devagar, atrasada. Né? Foi sim. É. Foi sim. Ele, não sei se ele falou a respeito, mas sim, foi evitável, mas foi um gol muito estranho. Eu não entendi, na hora que eu tava vendo o jogo, a bola entrou, eu falei, ué, o que aconteceu? Acho que todo mundo tava vendo pela televisão de longe, né, câmera 1 aberta. Falei, o que aconteceu? Como é que essa bola entrou? Foi o passe também, o passe entrou bem na área, né, e aí abriu um caminho ali para criar uma situação de gol. Mas dali virar finalização e virar gol, é óbvio que, né, que isso vai mais para o imponderável, mas o Palmeiras não conseguiu fechar aquela linha de passe ali durante boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Nenhum momento. Em 20 minutos, eu acho que o Chelsea tinha finalizado 7 vezes. Eu lembro de ver a estatística que apareceu na tela. Tava um amasso do Chelsea. Tava. O Abel tem uma visão muito legal sobre dinheiro e contratações, né? Quando a gente estava falando do nível do futebol europeu com o nível do futebol brasileiro, que ele fala que você com mais dinheiro, e o Chelsea é dinheiro infinito, o Chelsea gastou bilhões e bilhões de euros, né? Quanto foi? Quem mais gastou em toda essa Copa do Mundo. É um absurdo. Quem mais gastou no mundo para montar o elenco, porque contratou todas as jovens promessas da história, né? Aquela coisa de videogame, né? Esse tem um potencial aqui de 5 estrelas, contrata. E, assim, começou a fazer isso há 2 anos, então começou a ter time agora, né? Agora tá colhendo os frutos. Andrei jogou bem, né? No meio campo. Andrei ex-Vasco fez uma boa partida.
O Abel fala que quando você contrata um jogador que é caro, ele não é que é melhor, é pior. Não, é que ele te dá mais chance de ganhar. Ele fala, é um cara que tem mais chance de acertar o que ele vai fazer. Acertar o drible, acertar o chute, acertar o passe. São jogadores mais eficientes do que eles fazem. Então, com mais dinheiro, você tem mais eficiência. E quando o time mais caro, que é esse do Chelsea, joga com eficiência, é difícil de parar. Por mais que a gente tenha um bom elenco no Palmeiras, seja um grande time, tente competir, na hora que era o que a gente estava falando de diferença de futebol europeu para cá. Na hora que você joga no máximo, os dois jogando no máximo, os dois a 100 por hora, a Lamborghini e o Fusquinha, a Ferrari e o Fusquinha a 100 por hora, fica difícil de competir. E eles estavam competindo muito em alto nível naquele dia, no jogo do Chelsea. Eles estavam com muita vontade de ganhar, e aí fica difícil, cara. Então, ali, às vezes o acaso ajuda, mas no futebol, na bola, o Palmeiras foi totalmente dominado pelo Chelsea, pelo meio campo, pela saída de bola. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, que vocês vão falar que eu tô louco, mas eu já tinha falado aqui na live, acho que foi no ano passado, sobre a importância do número 8 no futebol mundial. Não mais do 10, pouca gente tem 10, e não do 5, mas do camisa 8, que é aquele cara que vai... Toni Kroos e tantos 8 que a gente tem aí. Enzo é o 8, Richard Rios é um 8, acho que dá pra gente dizer que o Kevin De Bruyne é um 8, muito mais do que um 10, ele jogou de 8 a vida inteira, da ascensão do número 8 nos últimos anos, né? E olhando que o Palmeiras tem um grande número 8, que é o Richard Rios, que provavelmente vai receber umas propostas aí nas próximas semanas, e olhando o Enzo, que é um belo número 8 também jogando no Chelsea. O Richard Rios, que eu sou fã, ele tem um cacuete que ele vai precisar perder quando você vê o jogo do Chelsea, principalmente se vocês quiserem assistir de novo lá na Casa da TV, vocês assistem, depois vocês me contam. Como ele vem do futsal, todas as vezes que o Richard Rios recebe a bola, ele não domina do mesmo jeito que um 8 de campo desde a base domina, que é com a bola, com o pé na grama, quer dizer, você domina ou com a parte de fora do teu pé, ou com a parte de dentro do teu pé, ele sempre domina com a sola, porque é futsal, certo? Ele sempre domina penteando a bola, ele sempre domina parando e penteando a bola para a direita, ou parando e penteando a bola para a esquerda, ele não domina com ela no chão, parado. E quando ele tira o pé do chão e bota a sola na bola para pentear, ele perde tempo. E contra o Chelsea não deu certo. Ele parava para pentear a bola, esse meio segundo que ele perde, esse 1 segundinho que ele perdeu para pentear, é o tempo que vem um cara do Chelsea a 300 por hora em cima dele, ele não conseguiu jogar. E quando eles estavam sem a bola, o Chelsea, o Enzo ficava muito em cima dele. E ele não conseguiu se criar. Então repara nisso, cara. Repara que quando o jogo tá rápido, quando tem uns caras muito fortes do outro lado, e ele fica penteando a bola, ele perde muito tempo. Vocês vão achar que eu tô louco, mas depois repara. Queria falar do Vitor Roque. Eu defendo bastante, acho jovem, a gente fala de saúde mental aqui e tal, mas ele é um cara de 150 pau, certo? 150 milhões de reais. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Tem que ser cobrado lá dentro e a torcida pode cobrar sim. Muito pouco. Não adianta nada correr que nem um maluco atrás do zagueiro e todas as suas jogadas terminarem em tiro de meta ou lateral. Ou falta. Ou ele fazendo falta. Muito pouco. Pouquíssimo. Ele é a grande contratação do Palmeiras para esse Mundial. E a participação dele foi nada, porque ele não gerou nem oportunidade de gol. Tô mentindo, chat? Não fez nada. É muito ruim, cara. E deu tempo, tá? Deu tempo de treinar, deu tempo de concentrar, deu tempo de botar a cabeça no lugar, deu tempo de entender o que o Abel quer. Provavelmente o Palmeiras vai pro mercado atrás de atacante, ainda mais porque o Paulinho vai ficar fora de novo para fazer uma cirurgia. Mas o time melhorava horrores, né, com a entrada do Paulinho. O Paulinho com uma fratura de estresse lá, sei lá o que ele tem na perna, uma lesão óssea que dói pra caramba, jogava meia hora, o time melhorava 200%. Não pode, velho. E muito mal. Acho que foi, de todos os jogadores do Palmeiras, o Vitor Roque, pra mim, foi o pior. E não podia ser. O que você achou do Vitor Roque, Canedinho? Nossa, acho que ele teve dificuldades ali com a bola. De jogadas, às vezes, até simples, de muito carregar, bom. De você receber num mano a mano, você gerar uma situação de gol. Vitor Roque, na linguajar popular, brigou com a bola. Vou falar sobre o Palmeiras, que investiu 149 milhões de reais em Vitor Roque e correu o risco de gastar mais 13 milhões de reais durante a Copa do Mundo de Clubes.
Isso porque o acordo entre Palmeiras e Barcelona prevê uma série de bônus, entre eles um bônus de 2 milhões de euros caso o Vitor Roque estivesse entre os 3 melhores da Copa do Mundo de Clubes. O torneio ainda nem terminou, mas já dá para cravar, obviamente, que o Vitor Roque não alcançará essa meta. Alguém que jogou 5 partidas, 4 como titular, não marcou gol, nem deu assistência, certamente não vai figurar entre os 3 melhores do torneio. Não dá nem para dizer que o Vitor Roque está entre os 3 melhores do Palmeiras. Por sinal, esse é um grande ponto. Investimento pesadíssimo. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro e até agora pouquíssimo retorno. De qualquer maneira, o Palmeiras se livrou desse custo extremamente alto de 13 milhões de reais com bônus. Há outros bônus previstos no contrato, estou tentando levantar todos para contar para vocês, beleza? Só para completar, em relação ao Palmeiras, ainda não existem propostas oficiais, mas a tendência é que o Verdão receba nos próximos dias uma oferta por Richard Rios da Inter de Milão. O clube italiano só tenta definir a situação de Çalhanoğlu, volante que está de saída. O próprio presidente da Inter chegou a dizer que não conta com o atleta. A relação ficou bastante estremecida depois da ausência do jogador na Copa do Mundo de Clubes, e o Richard Rios tem sido encarado na Inter de Milão como substituto natural, como a melhor opção de mercado para a substituição do ex-titular da Inter de Milão. A delegação veio sem o Estevão, que, aliás, veio com o Estevão, mas já não conta com o Estevão, porque ele vai se apresentar ao Chelsea depois dessa folga, e também o Palmeiras não conta mais nessa temporada com o Paulinho, que vai passar por uma cirurgia na canela na próxima semana. Ele mesmo divulgou nas redes sociais que não deve jogar mais nesse ano de 2025. Por isso, o Palmeiras está no mercado, está fechando a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa, que passou pelo Olimpia, Tajeres e pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Então o Palmeiras está fechando essa negociação, deve anunciar ainda nessa semana esse novo contratado, o novo atacante chegando para suprir as ausências de Estevão e do Paulinho, que não joga mais nessa temporada. O Vinícius Nicoletti volta aqui no Sport Center, então, para atualizar o lado do Alviverde, que já retorna ao país, mas também respirando para voltar para os seus objetivos. Nicoletti. É isso aí, Mário. Alguns dias de folga, a delegação voltou no sábado à noite e retorna o treinamento aqui na Academia de Futebol na sexta-feira. São 5 dias de folga. Como eu disse antes, o Palmeiras se prepara para voltar a campo na quarta-feira que vem contra o Mirassol. A tabela mostra clássico no final de semana contra o Santos. O Santos é contra o adiamento da partida, mas o Palmeiras já trabalha com essa mudança. A CBF ainda não confirmou. Palmeiras volta aos trabalhos sem o Estevão, que retornou com a delegação, mas já está dispensado, vai se apresentar ao Chelsea, e sem o Paulinho, que na semana que vem deve passar por a cirurgia na canela. Ele vai passar pela cirurgia, a gente não sabe ainda a data, o Palmeiras ainda não divulgou a data e quanto tempo ele fica fora, mas o Paulinho divulgou nas redes sociais que não deve voltar mais nessa temporada. Por isso, o Palmeiras está no mercado em busca de um atacante e está finalizando a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa, que passou por Olimpia, Tajeres e pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Então está fechando esse atacante para suprir as ausências do Paulinho e também do Estevão. E o Palmeiras ainda tenta manter esse elenco para toda essa temporada, mas a gente sabe que muitos jogadores despertaram interesse de clubes como o Richard Rios e o Piquerez. Se algum jogador for negociado, o Palmeiras vai no mercado em busca de reposição para esses atletas. Obrigada, viu, Nicoletti, trazendo pra gente o mercado do Alviverde. Antes de falar sobre o futuro, eu quero falar sobre o presente e um passado recente. Eu queria te ouvir, Breiler, sobre a entrevista do Estevão ali após o jogo. Teve aquele momento que ele responde ao questionamento do repórter, foi até do Facincani, que trabalhou com a gente aqui. Ele dá uma risada, evita falar sobre a história, depois olha pro Abel, dá uma outra risada. Para alguns torcedores do Palmeiras isso pegou mal, porque era depois de uma eliminação, a saída dele do clube, e ele rindo na entrevista. Como que você interpretou essa situação? Mari, tem aquela frase, né? Tem gente que ri de nervoso. Um garoto de 18 anos, se sentindo pressionado, e ele sofreu muita pressão nesse Mundial, porque ele sai ali com a peste de parte da torcida do Palmeiras de que não era decisivo em jogo grande, em grandes cenários, em grandes palcos, em grandes ocasiões, e encerra sua trajetória marcando um gol importante, o gol do empate contra o Chelsea, um golaço, jogada dele individual, e também pressionado
por aquilo que poderia acontecer e aconteceu, que era um encontro com o futuro clube, com o Chelsea. Imagina tudo isso na cabeça de um garoto de 18 anos. O cara fica confuso, vai se perder, vai derrapar, e ele derrapou, né, quando perguntado sobre como estava o foco, a cabeça, ele disse, eu estou pensando, de fato, isso é algo que me preocupa, é uma mudança de país, de clube, claro. É normal que qualquer pessoa fique ansiosa em relação a isso. Ele poderia ter deixado de canto e falado, ter sido protocolar, não, estou focado só no Palmeiras, na minha despedida, mas aconteceu esse momento de sinceridade e ingenuidade. E depois, num questionamento normal, ele se viu na obrigação de dar uma resposta e até já, de certa forma, mais tranquilo. E ali, o sorriso, para mim, é muito menos de deboche, muito menos de alguém que não estava se importando com a eliminação do Palmeiras e mais de alguém que ainda não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, que é se ver numa coletiva de imprensa, numa coletiva em que se despede dos torcedores. Então, para mim, é colocar o Estevão, a última imagem dele, a declarações, a postura diante da imprensa, é muito raso diante do que ele já fez, do que ele já alcançou na carreira e pela projeção que ele tem. O Estevão pode chegar no Chelsea e lutar por minutos já na temporada de estreia. Ele mostrou isso para o futuro treinador, o Enzo Maresca. Então, eu, no lugar do torcedor palmeirense, valorizaria mais um grande jogador que o Palmeiras revelou e não ficaria com essa imagem de alguém que fez menos do que poderia. Para mim, o Estevão entregou tudo que podia, principalmente no jogo contra o Chelsea. Eu concordo.